Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo da tão esperada sexta-feira. Abrimos essa edição falando do tão esperado dia. Hoje é a Black Friday e fica um alerta. Ao aproveitar as ofertas, os consumidores devem conferir tudo para fugir do prejuízo. A ação de golpistas torna necessária atenção redobrada com pagamentos, páginas de e-commerce e perfis de redes sociais. O consumidor também deve evitar se complicar com as dívidas que as ofertas tentadoras podem causar, não é mesmo? Com o aumento dos casos de coronavírus pelo país, várias medidas voltam a ser implementadas para tentar frear o avanço da doença. E a partir de hoje, o uso de máscara volta a ser obrigatório em aeroportos e aviões no Brasil. E a partir de amanhã, o uso da proteção facial também volta a ser exigida no transporte público aqui de São Paulo. A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que determina o uso obrigatório de máscaras em aviões e aeroportos no Brasil, já voltou a valer. A obrigatoriedade esteve em vigor entre 2020 e agosto de 2022. Quando decidiu abolir a exigência em votação unânime, os diretores justificaram que o cenário da pandemia permitiu que a proteção individual fosse apenas recomendada, mas não imposta aos viajantes. Agora, com o aumento expressivo de casos da doença, a Anvisa retomou a medida. A exceção fica para crianças com menos de 3 anos de idade e para pessoas com deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado da proteção. E em São Paulo, o governo do estado e a prefeitura da capital decidiram retomar a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público a partir deste sábado. A decisão segue a análise técnica do Conselho Gestor da Secretaria Estadual de Ciência em Saúde contra o avanço dos casos de Covid. O governo recomenda que a medida seja adotada por todos os municípios do estado de São Paulo e reitera que é fundamental que a população esteja com um ciclo vacinal completo para assegurar maior proteção contra o coronavírus. Bom, agora vamos falar do tempo. O ar quente e úmido ainda predomina sobre o Brasil, estimulando a formação de nuvens carregadas. A circulação dos ventos facilita a formação de grandes áreas de instabilidade sobre as regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Vamos juntos com a câmera 10 lá fora? Essas são imagens ao vivo da capital paulista. Podemos ver que o céu está bastante nublado e a temperatura amena. De volta comigo? Vamos conferir então a previsão do tempo para algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Belém, capital do Pará. A cidade vai enfrentar um dia quente, com máxima de 32 graus e possibilidade de chuva durante a tarde. No final de semana, o tempo deve ficar parecido, com calor e muita chuva durante a tarde e a noite. E a máxima prevista para o sábado é de 23 graus e também no domingo, quer dizer, 33 graus. Em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, o tempo segue quente e seco. A cidade deve enfrentar nesta sexta-feira um calor de 35 graus. No final de semana, as temperaturas devem continuar altas por lá, com máxima de 35 graus no sábado e também no domingo. Para finalizar, a gente volta a falar aqui da capital paulista. O dia começou encoberto, como você viu, e com chuva em toda a cidade. E a máxima não deve passar aí dos 23 graus hoje. No final de semana, o tempo vai continuar instável e com chuva. A máxima prevista para o sábado e para o domingo é de 25 graus. No destaque internacional, falamos sobre o conflito no leste europeu. A guerra na Ucrânia chegou ao 9º mês, com o exército russo intensificando os bombardeios e direcionando seus ataques às estruturas civis. A Rússia tem usado o frio como arma em sua nova estratégia de ataque.
Os recentes bombardeios tiveram como alvo as infraestruturas de geração de energia e abastecimento. Os ataques deixaram milhões de ucranianos sem eletricidade e sem gás para aquecer suas casas. Só em Kiev, capital do país, mais de 70% das casas permanecem sem energia elétrica. De acordo com a prefeitura, as equipes de reparação e emergência estão trabalhando arduamente para restaurar os sistemas de aquecimento. Para atender a população que precisa lidar com temperaturas abaixo de zero em meio ao inverno, foram disponibilizados centros de aquecimento movidos a geradores. De acordo com o governo ucraniano, esses centros estão espalhados por todo o país e vão oferecer eletricidade, água, serviços de internet, ligações de telefone celular e farmácia, gratuitamente 24 horas por dia. Muito triste, né, gente? Bom, já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes, em Mato Grosso do Sul, tem muita gente aproveitando a Copa do Mundo para, além de se divertir, lucrar. E o que está bombando são os lacinhos para cabelo personalizados. Vamos ver? Datas comemorativas sempre fizeram a cabeça da Clícia e ela levou essa paixão literalmente para a cabeça de outras pessoas com um laço mais criativo que o outro. O motivo agora é a Copa do Mundo. O verde e o amarelo tomam conta dos acessórios que recebem adereços brilhosos, fitas, bonequinhos feitos de biscuit, que a Clícia encomenda de uma amiga, e assim faz a economia girar mais um pouco. O material é escolhido a dedo e o preço pesquisado. Para ela tem que ser bom, bonito e barato. Os laços custam em média R$ 35. Tudo começou há 6 anos, quando ela engravidou e decidiu se dedicar à maternidade. O pequeno ateliê montado dentro de casa é o cantinho da inspiração e do sossego. Foi uma forma de eu ficar mais calma, me dá uma tranquilidade, eu sento ali, começo a ter inspiração, então uma forma, eu me acalmo, né, fazendo os lacinhos, e assim, é uma coisa que me dá muito prazer, né. O trabalho ganhou fama pela própria clientela, que até sai de outro bairro para buscar as encomendas. Vim de lá da Mata do Segredo para buscar o lacinho para minha netinha. Ela é bastante criativa, né, e eu achei muito lindo. E é diferente, não tem em outro lugar, sabe? E o que a Clícia mais quer nesse momento é que o Brasil passe para as próximas fases e que assim a seleção não saia da cabeça dos torcedores, seja com os arquinhos ou com os lacinhos. A gente torce, é claro, pelo Hexa e ela torce por mais vendas. Está vendo esse monte de lacinho? Já estão todos vendidos. E as encomendas não param, assim também como a criatividade da Clícia, que já está pensando nos próximos laços temáticos. Natal, Ano Novo, aí já vem volta às aulas, aí já começa o ano tudo de novo, né? Aí vem Páscoa, aí por aí vai. E a criatividade não falta. Quanta criatividade. Olha, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre um projeto de música em Campo Grande. E tem ainda eu aqui te esperando. É daqui a pouquinho e, claro, você não pode perder. Até mais.